Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu manter Ndambi Gebuza em prisão preventiva. Barragem dos Pequenos Libombos só tem água para mais 12 meses. Abel Xavier confiante no apuramento dos Mambas ao CAN 2019. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu hoje manter Ndambi Gebuza em prisão preventiva. O filho do antigo presidente da República foi nono arguido a se apresentar ao juiz de instrução criminal para a legalização da sua detenção. Foi um dia cinzento para a imprensa que estava no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. A começar, desde logo, pela falta de informação sobre a hora do início do interrogatório Ndambi Gebuza, filho do antigo presidente da República, Armando Gebuza, e nono arguido detido no âmbito do processo 1/PGR/2015, que investiga as dívidas ocultas. Sem sirenes, nem polícias à vista, Armando Ndambi Gebuza chegou às 11h40 ao tribunal e estava bem escondido numa Toyota Land Cruiser com vidros fumados. Usou a garagem do Palácio da Justiça, na Avenida 25 de Setembro, para despistar a atenção dos jornalistas que estavam posicionados à entrada do tribunal. Entrou no tribunal, acompanhado por funcionários da Procuradoria-Geral da República e oficiais da Justiça, que, ao se aperceberem da presença da imprensa, tudo fizeram para evitar que Ndambi Gebuza fosse filmado ou fotografado. Já no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, Ndambi aguardou durante alguns minutos na cela de espera. O advogado, Alexandre Cheval, preparava-se para acompanhar um interrogatório dirigido por Délio Portugal, o mesmo juiz de instrução criminal que legalizou a detenção de 7 arguidos do mesmo processo. Enquanto isso, era notável a movimentação de agentes da polícia, guardas prisionais e oficiais de justiça para impedir a captação de imagens. Com a recusa da imprensa em deixar o local, montaram este cordão de segurança. Ndambi saía minutos depois da cela e fazia de tudo para esconder a sua cara por detrás do aparato. O interrogatório começou às 12h20 nesta sala da 9ª secção criminal do Tribunal Judicial da capital. 2 horas depois, terminava o interrogatório e a decisão de manutenção da prisão preventiva era anunciada pelo advogado à imprensa. O filho mais velho de Armando Gebuza saiu 1 hora depois do tribunal, protegido pelo mesmo cordão de segurança que o levou até a garagem do Palácio da Justiça. Saiu deste local, já com a escolta de uma viatura do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Fonte próxima ao processo assegurou que o arguido vai permanecer em prisão preventiva na cadeia central de Maputo. O advogado de defesa diz que Ndambi Gebuza não discutiu questões processuais porque entende que se trata de perseguição política. Alexandre Cheval diz ainda que o filho do antigo presidente da República teme pela sua segurança. O juiz lá fundamentou como fundamentou e não está em causa isso, não é isso que estamos aqui a discutir. Provavelmente é falar do estado de espírito do próprio Ndambi. Como é que ele está? Ele não discutiu muito a questão processual porque ele entende que, infelizmente desde 2015, que a sua família tem sido alvo de perseguições. E é só imaginar que nesse período todo, de 4 anos até cá, de 4 anos, já foi barbaramente assassinada a irmã. Já houve, e tem estado a haver, infelizmente, campanhas vexatórias nas redes sociais à sua família, seu pai em particular. Mas mais do que isso, é que recentemente, no ano passado, houve uma tentativa de envenenamento de toda a família Gebuza por via de um pudim contaminado com pesticida orgânicos fosfóricos. Portanto, todos esses factos lhe levam a temer pela sua segurança e o que ele teria pedido que transmitisse, porque não pode, é que se o problema é político e tem que ver com eleições, então que ele pediu que fosse o último Gebuza a ser sacrificado no Instituto. E ele disse claramente que teme pela sua vida ao se aplicar uma medida como esta nos moldes em que tal foi feito como se ele fosse um foragido. No sábado disseram-nos que havia um mandado de apreensão
ele apresentou-se para os efeitos dessa apreensão e fim das apreensões, depois já apresentaram-lhe um mandado de captura. Portanto, se há um outro, só a Procuradoria que pode dizer, nós não temos conhecimento absolutamente. O Sufo Momad ainda não tem um homem de confiança para nomear como secretário-geral da RENAMO. Nesta segunda-feira, o presidente da Perdiz nomeou 12 novos membros e quadros. Juro por minha honra servir fielmente. Um mês após a sua eleição como presidente da RENAMO, o Sufo Momad convidou esta segunda-feira a imprensa para anunciar uma nova estrutura do partido. O líder da Perdiz exonerou 16 quadros e em seguida nomeou 12. Nestas mexidas, o destaque vai para José Mantegas, chefe de Departamento de Informação e porta-voz do partido, que se manteve no cargo. O trabalho que acabamos de anunciar, por si só, faz mudanças mágicas. Isso, continuamos a apelar para a união, dedicação e entrega pela causa nobre dos quadros e dos moçambicanos. O momento que o país vive é sombrio e nós somos a esperança do povo. O terreno está certo. Chegou o momento da RENAMO governar Moçambique. Apelamos a todos os combatentes, quadros, membros, simpatizantes e anônimos da família RENAMO, com destaque para os recém-nomeados, para nos dedicarmos ao trabalho em serviço da RENAMO e do povo moçambicano. O Sufo Momad disse ainda que durante o seu mandato vai apostar na formação dos seus quadros para responder os desafios atuais. Continuaremos a apostar na formação dos nossos quadros no que tange a maneira de estar, ser e proceder, conforme prometemos no nosso manifesto. E dois, nestes termos criamos o Gabinete de Estudos Estratégicos e Formação de Quadros. Em relação aos órgãos autárquicos recentemente impulsados, a nossa postura e atitude não importa quem apoiou ou quem deixou de apoiar. No âmbito das eleições para as diferentes funções nas mesas das Assembleias Autárquicas. Fica a lição. Neste momento, o essencial para a RENAMO é estar focado na vitória do pleito eleitoral do dia 15 de outubro de 2019. A liderança da Perdiz revelou ainda que o seu maior desafio este ano é vencer as eleições gerais. Para o efeito, o Sufo Momad nomeou assessores políticos regionais, dentre eles José Mantegas e Antônio Muxanga. Por outro lado, o delegado provincial da RENAMO eleito à revelia em Sofala afirmou hoje que a decisão do presidente deste partido face à sua eleição não procede e que continuará a dirigir os destinos da Perdiz em Sofala. Sandura Ambrosio, delegado político da RENAMO eleito na semana finda por parte dos membros desta formação política, à revelia da direção do seu partido, convocou a imprensa nesta segunda-feira para lamentar o posicionamento do presidente da RENAMO anunciado na passada sexta-feira na Beira pelo presidente do Conselho Jurisdicional, Simon Macuiano. Fomos eleitos e como eleito, porque está nos nossos estatutos, nem o presidente, nem o senhor Macuiana não pode de jeito nenhum vir aqui nos ameaçar e dizer se não cumprir e nos obrigar a deixar a delegação política provincial. Portanto, nós estamos à espera, não vamos largar, porque é aqui onde nós fomos escolhidos. Portanto, aqui não procede as decisões ditas. O delegado da RENAMO indicou que até aqui os membros da RENAMO que têm estado nas delegações das cidades da Beira e província de Sofala não receberam nenhuma notificação da RENAMO para abandonar as instalações. Nós não estamos fora das margens dos nossos estatutos. Nós estamos dentro, estamos a exigir o que está dentro deste documento. Porque este documento, quem fez não sou eu, Sandura Vasco Ambrosio. Fugiram-nos aqui, disseram que haviam de vir, só de repente ouvimos que estão no Maputo.
a menos por falta de consideração dos seus membros, a menos se viesse explicar aquilo que foram à disposição ou nos dar qualquer documento que fosse. Mas não recebemos nenhum circular, nenhum documento, só estamos a ouvir para os órgãos de informação que há este posicionamento. Sandura explicou ainda que o seu partido guia-se por princípios democráticos, como indicam os números 1, 2 e 3 do artigo 6 dos Estatutos da Renamo. O número 2 do referido artigo defende a eleição por voto secreto dos titulares dos órgãos do partido. Aqui importa clarificar que são titulares dos órgãos do partido, Renamo, o presidente do partido, os delegados políticos provinciais da Renamo e os delegados políticos distritais. Sendo assim, o presidente, à luz dos estatutos em vigor, foi mal aconselhado com os conselheiros ou com os membros do Conselho Jurisdicional, porque não tem a competência do Presidente da República, o Presidente do Partido, indicar os delegados políticos provinciais e nem os delegados distritais. Os delegados eleitos são de opinião que diferendo deve ser resolvido num tribunal específico. Na falta de entendimento entre as partes, o correto no Estado de Direito é recorrer-se ao tribunal apropriado para a resolução dos problemas ou contenciosos nos termos da lei. A barragem dos Pequenos Libombos só tem água suficiente para abastecer Maputo, Matola e Boane por mais 12 meses. Para minimizar a situação, está previsto um acréscimo de mais de 55 mil metros cúbicos de água vindos de furos que estão a ser abertos pelo FIPAG até agosto. Recuperamos a notícia que dá conta que a barragem dos Pequenos Libombos só tem água suficiente para abastecer Maputo, Matola e Boane por mais 12 meses. E para minimizar a situação, está previsto um acréscimo de mais de 55 mil metros cúbicos de água vindos de furos que estão a ser abertos pelo FIPAG até agosto. Há quase 5 anos que a quantidade de chuva não é suficiente para encher a principal fonte de abastecimento de água da região do Grande Maputo. A situação é crítica, de tal forma que os responsáveis pela gestão dos recursos hídricos destacam que se trata da pior seca dos últimos 30 anos. A Albufeira dos Pequenos Libombos está com 82 milhões de metros cúbicos de água dos 400 milhões que deveria ter. Por isso, o abastecimento continuará a ser feito com restrições para que não falte água, pelo menos até fevereiro de 2020. No regime atual de restrições, nós temos água suficiente para 12 meses de hoje para frente. Isto é, conseguimos sair hoje, entrar na próxima época chuvosa. Esperamos que esta época chuvosa seja uma época chuvosa boa para permitir a reposição da água que vamos fornecendo, portanto, durante este período até lá. As soluções para o problema passam por recorrer à água disponível na barragem de Curumana. Abastecer em Comate, onde está a barragem de Curumana, onde muito brevemente poderemos ter a água a ser, portanto, abstraída do Incomate para a cidade de Maputo. Iniciamos a época chuvosa com cerca de 380 milhões de metros cúbicos. E os furos, que já vêm sendo uma alternativa, serão reforçados para que a água disponível sirva para um pouco mais que um ano. Com os caudais adicionais que vamos tirar, estamos a obter dos furos, seja da nova estação de tratamento da água de Curumana, isso poderá alongar, portanto, a disponibilidade de água para o consumo na cidade, para além dos 12 meses. Quer dizer que estamos com um plano de segurança da água satisfatório. Dados da Administração Regional das Águas do Sul indicam que os consumidores estão a ser satisfeitos em apenas 80% e os agricultores a 15%. A dessalinização, isto é, o processo de retirada de excesso de sal da água do mar para posterior consumo, é um projeto que já está a ser avaliado. Sem avançar prazos para a sua implementação, as autoridades garantem que já estão a mobilizar fundos nos parceiros. Enquanto isso não acontece, gerir racionalmente a água é a palavra de ordem.
27 pessoas deram entrada no Hospital Rural de Chicuque, vítima de naufrágio na Machis, dos quais 7 perderam a vida. Acompanha depoimento de uma vítima, por sinal, o responsável na reabilitação dos ferrobotas. É esta embarcação que na tarde deste domingo, dia 17 de fevereiro, dizimou 7 vidas humanas do total de 73 passageiros que se faziam a bordo no interior deste barco. Uma das vítimas, por sinal, o responsável pela manutenção dos ferrebotes, conta o sucedido daquilo que foi a tragédia, a vida na tarde deste domingo. Percebi que a embarcação estava a adornar, então preparei-me para saltar. Mas antes que eu saltasse, a embarcação já fez uma viragem brusca. Eu fui parar no fundo d'água, fiquei alguns segundos embaixo d'água. Quando vim à superfície, ainda bati com a cabeça numa embarcação, não sabia o que era, mas tudo isto no fundo d'água. Depois nadei em direção ao contrário, em direção ao motor, porque se eu nadasse para frente, seria pior. Nadei para trás e depois apanhei uma claridade, submergi, aparecia em cima. Após o incidente, com mais tranquilidade, pude observar que algumas medidas devem ser tomadas. Percebi que todas as embarcações, os bancos são corridos. Os bancos não possuem um corredor de passagem. Portanto, se o barco onde aconteceu o incidente ontem tivesse um corredor de passagem, as pessoas concentrar-se-iam pelo corredor e teriam saído com o barco em segurança. Mas não tendo esse corredor, dificulta a mobilidade. Então todos acharam por bem ir para o lado esquerdo, porque era em direção à saída. Então isto pesou para a embarcação, que estava mais ou menos quase 5 toneladas num sítio. Isto obrigou a embarcação a adornar. Aconteceu tudo o que aconteceu. Ele devia ter extintor, e este corredor que estou falando, que devia ter pelo meio, também reduziria a capacidade, a lotação, a superlotação da embarcação, e também daria mais vida ao motor. O motor está sempre a trabalhar em sobrecarga. O alpendre também não ajuda muito, porque o alpendre é muito reduzido e não tem possibilidade de fuga nas laterais. Portanto, a única saída é pela frente. O Hospital Rural de Chicuque recebeu, na tarde de ontem, um número de 27 vítimas com vida ainda, dos quais 4 doentes foram evacuados para o Hospital Provincial de Inhambane, porque se encontravam em situação crítica. E os restantes 23 doentes em vida, 20 deles tiveram ainda alta ontem, em menos de 6 horas. Os outros 3 que haviam estado sob observação, esta manhã tiveram alta. Quanto no que tange às vítimas mortais, recebemos 7 óbitos, corpos ontem, dos quais até ontem haviam sido reconhecidos 6 óbitos, e o último que restava ainda esta manhã foi reconhecido. Muitas das vezes questionam-se se as autoridades competentes fazem a devida fiscalização no funcionamento destas embarcações, desde o carregamento de passageiros, a manutenção destas embarcações e até no período em que estas devem circular, a interdição do mau tempo ou do bom tempo. Recorde-se que embarcações desta natureza, deste tamanho, chegam a carregar em média entre 70 a 90 passageiros. O governo espera pela conclusão do relatório de inquérito para definir os passos subsequentes. São 7 vítimas, são 7 óbitos. Tivemos 7 graves aqui no hospital de Inhambane ontem, mas que hoje já estão em muito bom estado, a recuperar bem. E 27 que entraram ontem também no Hospital Rural da Machis, mas que tiveram alta logo de seguida. Neste momento, o governo espera pela conclusão do relatório de inquérito para definir os passos subsequentes. Esperar o relatório da comissão de inquérito, depois de apurarmos quais são as causas, aí vamos certamente ver. Até lá, vai transmitindo toda a solidariedade possível às vítimas e aos enlutados. A solidariedade, estarmos junto das famílias, é um momento muito difícil, é triste, então penso que é uma questão humana nós estarmos aqui presentes. O município de Mucupa está a trabalhar na pavimentação das vias urbanas como forma de permitir melhor transitabilidade. Trata-se de vias que apresentam níveis acentuados de erosão. Neste momento, em algumas vias do município decorrem trabalhos de terraplanagem para depois dar lugar à pavimentação. Esses trabalhos é para minimizar a erosão que está muito aguda
Como sabem, estamos em um tempo chuvoso. Se nós deixarmos isso para o tempo próprio, as estradas são intransitáveis, como deve ter notado. Nós começamos com esse projeto de governação com o propósito de pavimentar, alcatroar algumas vias aqui da urbe de Mucuba. Na Avenida Ahmed Sekou Touré, as obras estão avaliadas em pouco mais de 3 milhões de meticais. E notamos que temos que nos virar. Como vê, as máquinas estão a roncar. Temos a via que onde termina esta, que vai fazer o perpendicular, para poder também dar acesso aos grandes caminhões que vêm das outras províncias, que tem um parque de estacionamento. Essa é vital. Vamos fazer a outra que vai no antigo quartel, ou no quartel, que também está muito degradada. Nesse preciso momento estamos a fazer o trabalho de terraplanagem e depois vamos fazer a recarga dos solos para formatar, depois da formação da estrada, né? E para fazer uma base de solo. O edil Geraldo Sotomani diz que o problema da erosão dos solos é uma preocupação, sendo por isso que o Conselho Municipal vai trabalhar para minimizar o problema. A comunidade rural de Xisunguna, distrito de Buza, em Sofala, já tem acesso à energia elétrica na base de um sistema solar. A iniciativa é da Galp e abrange ainda as províncias de Manica e Cabo Delgado. Trata-se de um projeto de responsabilidade social da Fundação Galp, em parceria com o FUNAI, que visa a instalação de sistemas solares e o acesso à energia elétrica, denominado Aldeias Solares, em comunidades rurais das províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala. O objetivo é melhorar a qualidade de serviços essenciais dos beneficiários, nomeadamente a saúde e a educação, pois haverá energia assegurada para escolas, unidades de saúde e residências. O projeto foi acordado com o FUNAI em 2017 e traduz-se na instalação de 4 centrais voltaicas para fornecer energia à população que nunca teve acesso à energia, como é o caso de Xissinguana, localizado no distrito de Buza, em Sofala. Em Xissinguana, onde foi inaugurada a primeira aldeia solar, a comunidade beneficiária estava radiante. Agostinho Simango nasceu em Xissinguana há 57 anos e sempre viveu sem energia. Estávamos mal. Quando mataram o cabrito, estaria podre. Tinha que acabar num dia. Sim. A energia traz muitas coisas para congelar carne, água e muitas coisas. Manuel Paulo também nasceu em Xissinguana, tem 28 anos e é professor primário. Fala das vantagens de ter energia. Estou muito feliz mesmo por termos energia aqui assim. Sem energia a gente vivia assim, com candeeiros, era uma coisa assim, tá? Por momento vivíamos mar, não ter energia, não tínhamos para fotocopiar, para sei lá, muita coisa que nos faltava sem energia. Isabel Paulo é doméstica e estava igualmente feliz porque já tem possibilidade de conservar produtos frescos. Para comer carapão, frango, era difícil mesmo. Em termos de iluminação, usávamos fogo, candeeiro, vela, por aí. Eu me sinto muito satisfeito porque já é um desenvolvimento de Xissinguana. Para a Galp, esta instalação elétrica vai contribuir para que a população de Xissinguana possa concretizar os seus sonhos. As crianças vão poder ter mais horas de estudo, vão poder conservar melhor os alimentos, vão poder ter atividades de geração de rendimento que sem eletricidade não era possível. A energia aqui instalada tem capacidade para alimentar 100 ligações. Neste momento, já foram efetuadas 62 ligações. Quando nós esgotarmos a capacidade que está ali, temos a possibilidade de aumentar comprando mais painéis e mais baterias. Isso significa que não podemos deixar que alguém venha de onde vier, tire-nos um painel ou uma bateria. O projeto para as 3 províncias está orçado em cerca de 40 milhões de meticais e cerca de 6 mil pessoas irão beneficiar da iniciativa. O governo está a investir cerca de 4 milhões de meticais para a construção de um ecoparque e disponibilizou 2 máquinas para a produção de ração destinada a alimentar peixe criado em cativeiro na província de Sofala. Os distritos de Gorongosa e Dondo, localizados na província de Sofala,
passarão a ser o foco de produção de peixe em cativeiro. Com efeito, o governo está a investir, através do Fundo de Fomento Pesqueiro, cerca de 4 milhões de meticais para a construção de um aquaparque constituído por 60 tanques piscícolas em Gorongosa e no Dondo, que estão a ser geridos por uma associação agropecuária e produtores singulares. Cada um dos tanques terá capacidade para albergar 1.500 olivinos de peixe de tilapia. As obras de construção dos tanques decorrem desde os finais do ano passado e deverão ser concluídas dentro de 2 meses. Cada tanque terá capacidade para produzir 54 toneladas no ano, o que renderá aos proprietários cerca de 110 mil meticais por ano. Em paralelo a estes projetos, o Fundo de Fomento Pesqueiro entregou 2 máquinas para a produção de ração nos distritos de Gorongosa e Dondo. Falando à imprensa no Dondo, depois de visitar Gorongosa, o vice-ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas referiu que as 2 iniciativas visam tornar a aquacultura numa atividade comercial. É um projeto que vem concorrer, de facto, para produzir mais peixe a nível da nossa província. Em relação aos alvinos, é uma das dificuldades quando vimos o informe do governo do Dondo, é que há este problema de falta de ração, há este problema de falta de componente de alvinos. É nesta base que nós estamos já a direcionar as pessoas a fazer projeto para permitir que cada projeto tenha uma sua pequena unidade de produção de ração, sobretudo. Para os beneficiários, o gesto do governo irá certamente galvanizar a prática da atividade pesqueira. É sorte termos esta visita para viver, na verdade, o que é que nós tínhamos começado a fazer, porque, afinal, para se aceder a esses fundos, era necessário iniciar-se alguma atividade. E essa atividade era começar com a abertura dos tanques. E nós, na verdade, iniciamos a abertura dos tanques. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite e na página desportiva. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, diz não ser um treinador agarrado a contratos de trabalho, mas sim de objetivos definidos. Xavier reconhece falhas nos jogos com Namíbia e Guiné-Bissau, mas assegura que os Mambas já estão em condições de se qualificar para o CAN 2019. O selecionador nacional tem que ter estabilidade e não tem que ter instabilidade em função de um ou outro resultado. A entrevista à STV a ser exibida esta segunda-feira, Abel Xavier diz não estar preocupado com o fato de o seu contrato poder cessar em caso de falhar o objetivo de qualificação ao CAN 2019. O que move não é o contrato, porque o contrato de selecionador nacional no país como Moçambique é um contrato de longa duração. O trabalho é aquilo que eu estou a fazer, mas não estou pelo trabalho em termos de contrato, não estou pelo contrato. Vou esclarecer, mas não estou pelo contrato. Porque eu penso que o contrato é formalismo. O selecionador nacional reconhece que os 4 pontos em 9 possíveis conquistados pelos Mambas em casa constituíram um grande golpe para as expectativas de qualificação ao CAN 2019, até porque neste tipo de campanha é fundamental pontuar em casa. A sensação é um pouco amarga. Amarga no sentido de que, em nossa casa, temos de facto de ser mais fortes. Qual é a margem para um treinador nacional, um selecionador nacional, que muitas vezes é criticado após um jogo, que está a analisar o jogo jogado, em relação às decisões que tem que tomar, até para poder melhorar a equipa, se nós temos sofrido os golos na parte final do jogo, sem opção nenhuma de poder voltar ao próprio jogo. Mas tem consciência de que é avaliado pelos resultados? Sem dúvida. Não, mas... O selecionador nacional diz, no entanto, que os Mambas vão à Guiné-Bissau jogar para ganhar e assegurar a qualificação ao CAN 2019. São as questões até... Esta é uma entrevista a acompanhar na íntegra hoje, logo após a telenovela Sol Nascente. Ainda na página desportiva, a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, diz que a Liga Moçambicana de Futebol deve adotar um modelo sustentável de disputa do Moçambola. A governante considera que só assim se pode ultrapassar os constantes problemas que a prova apresenta. O modelo para o Moçambola 2019 só será conhecido na Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol, agendada para finais deste mês. A vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, diz que os responsáveis pela decisão
devem pensar num modelo que garanta a cobertura financeira sem sobressaltos. Não vale a pena pensarmos numa prova em que nós não conseguimos, portanto, sustentá-la. Quando falamos em sustentabilidade, falamos em angariar mais parceiros, trazer mais valia, mais valor a esta marca para que ela possa, de facto, ser facilmente sustentada pelos parceiros também. O futebol é a modalidade que mais dinheiro recebe do governo, através do Fundo de Promoção Desportiva, nos chamados contratos programa. Ana Flávia diz que o apoio vai continuar, mas vinca que a escolha de um modelo ideal será a solução, tal como é em outros quadrantes. Há sempre o apoio do governo, naturalmente, mas a prova em si, o próprio futebol, a própria competição que é a liga, todas as ligas no mundo, elas são dinamizadas através de um modelo sustentável. Portanto, é esta engenharia que nós gostaríamos que fosse encontrada pelos nossos gestores de futebol. Apesar do déficit financeiro que sempre representou, a Liga Moçambicana de Futebol sempre assumiu que o atual modelo de disputa de Moçambola é o ideal. O governo de Manica garante apoio para a equipa principal do grupo desportivo e recreativo Testa África de Chimoio. Entretanto, o executivo exige trabalho árduo do grupo para conquistar o título de campeão nacional desta época de Moçambola 2019. O governador de Manica, Manuel Rodrigues Alberto, visitou esta sexta-feira as instalações onde funciona o grupo desportivo e recreativo Testa África de Chimoio. O governador recebeu explicações do historial do clube, assim como do seu funcionamento, e depois desceu até o campo principal. No local, pode perceber que os homens tentam a todo custo limpar o campo que nos próximos dias vai acolher a maior prova nacional de futebol, o Moçambola. Manuel Alberto viu as dificuldades que o grupo enfrenta e prometeu resolver. O governo da província constatou que precisamos de melhorar as nossas infraestruturas desportivas. Este campo aqui em que nós nos encontramos é um campo que tem que oferecer segurança, é um campo que tem que ter boa relva, é um campo que tem que ter água para regar esta relva aqui, para que tenha as condições apropriadas para a prática do desporto. A Testa África já não é aquela equipe para duvidar, é aquela equipe para nós temos todos ter confiança e apoiar. Portanto, o que nós vamos fazer é também apoiar no melhoramento destas infraestruturas aqui. Na ocasião, Manuel Alberto ofereceu material desportivo avaliado em 15 bolas, sendo 10 que servirão para os treinos e 5 para jogos oficiais. São bolas de facto oficiais para a prática do futebol e achamos que com este gesto da demonstração inequívoca destas bolas, então estaríamos a dar a contribuição inicial para que esta equipe da Testa África esteja cada vez mais reforçada, cada vez mais capacitada e equipada para não ter mãos a medir na sua preparação para a conquista de resultados positivos no Moçambola. Com esta ajuda que nós estamos a receber, eu acredito que vai proporcionar novas condições, porque realmente estávamos com algumas dificuldades de bolas. A equipa de Testa África de Chimoio foi o primeiro campeão nacional em futebol em 1976. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Simão Júnior, antevê um Moçambola bem disputado a avaliar pela exibição das equipas na Supertaça deste domingo. A viúva de Mário Coluna lamenta que a Supertaça tem o nome do monstro sagrado depois da sua morte. Foi o jogo que abriu oficialmente a época futebolística 2019 e o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, gostou do que viu e acredita que Moçambola será melhor. Vimos aqui duas grandes equipas, uma ainda a ostentar o campeão nacional e a outra detentora da Taça de Moçambique. Portanto, vimos aqui um grande jogo de futebol, próprio de início da época, não com um ritmo muito alto, mas muito bem jogado. Penso que vamos ter uma grande prova dos próprios campeonatos, dos compromissos que nós temos de futebol. Isto foi o sinal que se deu para o início das atividades futebolísticas nacional. A Supertaça ostenta o nome de Mário Coluna em homenagem ao monstro sagrado. A viúva lamenta que em Moçambique seja uma prática homenagear depois da morte. Quando as pessoas morrem são lembradas, e não devia ser. Mas pronto, agradeço o facto de ser 15 anos depois dele, faz 5 anos que ele faleceu e tem sido assim todos os anos.
Convido a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo, 32 de máxima, 22 de mínima, Xai-Xai, 28 de máxima, 23 de mínima, Inhambane, 29 de máxima, 23 de mínima. Na zona sul do país, Beira, 30 de máxima, 23 de mínima, e Quilimane, 29 de máxima, 24 de mínima, Chimoio, 26 de máxima, 19 de mínima, Tete, 31 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 30 de máxima, 24 de mínima, Pemba, 30 de máxima, 24 de mínima, Lixinga, 25 de máxima, 16 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. O presidente eleito da República Democrática do Congo reuniu-se ontem com Joseph Kabila para formar um governo de coligação. Félix Tshisekedi venceu as eleições de 30 de dezembro com 38,57% dos votos. Após eleições conturbadas de 30 de dezembro, o presidente eleito Félix Tshisekedi prepara um novo governo que vai contar com a cooperação do ex-presidente Joseph Kabila. Ambos líderes mantiveram um encontro no qual discutiram um cenário de coligação governamental. O primeiro passo será a nomeação do primeiro-ministro, que se vai encarregar de gerir o governo de coligação. Esta é a primeira vez que a República Democrática do Congo registra uma transferência pacífica do poder desde a independência do país a 30 de junho de 1960. Entretanto, ainda nestas eleições, a oposição não se deu por satisfeita, tendo acusado Tshisekedi de ter negociado os resultados eleitorais com seu antecessor Joseph Kabila, uma acusação rejeitada pelos dois líderes. O governo de Nicolás Maduro impediu ontem a entrada da delegação do Parlamento Europeu na Venezuela. Juan Guaidó critica a expulsão e chama de irracional o governo de Maduro. Os eurodeputados que haviam sido convidados para visitar Venezuela este domingo pela Assembleia Nacional foram impedidos de deixar o aeroporto. O governo de Maduro disse que já havia avisado que esta delegação do Parlamento Europeu não seria admitida na Venezuela, tendo por conseguinte a mandado de volta a Madrid. Neste momento estamos a ser expulsos da Venezuela. Os nossos passaportes foram apreendidos. Não fomos informados da razão para sermos expulsos e não temos também qualquer documento que o justifique, porque eles já tiraram-nos para fora do país. Viemos à Venezuela a convite da Assembleia Nacional, um organismo reconhecido internacionalmente, mesmo pelo presidente Nicolás Maduro. É um organismo constitucional e eles não nos deixaram entrar. Disse o vice-presidente do Partido Popular Europeu, Esteban González. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, condenou a medida de expulsão, tendo acusado o regime de Maduro de estar cada vez mais isolado e mais irracional. Mais de metade dos franceses julgam que os coletes amarelos deviam parar com as manifestações. Há 3 meses que os coletes amarelos têm protestado contra as políticas do presidente Emmanuel Macron. A percepção dos franceses sobre a importância das manifestações dos coletes amarelos já não é a mesma de há 3 meses. De 32%, o número dos franceses que reprovam as manifestações dos coletes amarelos subiu para 52%, de acordo com a sondagem publicada este domingo pelo jornal do Dimanche. Tendo iniciado 17 de novembro, o movimento de coletes amarelos protestava primeiro contra as altas taxas de combustíveis. De seguida, os coletes amarelos começaram a protestar contra o presidente Macron sob a acusação de favorecer os ricos em detrimento dos pobres. Várias vezes, as manifestações foram marcadas por violência com a polícia, tendo havido cerca de 8.000 detidos, 1.300 agentes de segurança feridos, bem como a vandalização dos bens públicos. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa STV Notícias. Até já.